da igreja. Isso nos ajuda muito, né? Ok, ótimo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, ninguém pode pôr um outro fundamento, o fundamento é Cristo, a igreja edifica sobre este fundamento. O Paulo faz uso de uma metáfora. Alguns apresentam as suas obras, podemos dizer, ouro, prata, pedras preciosas, e tem também madeira, feno e palha. E essas obras, elas passarão pelo fogo. A obra que entrar em detrimento, dano, ele não recebe o galardão, vírgula, porém o tal será salvo. Como que pelo fogo. Como que pelo fogo. Como se fosse por um tris, a expressão que ótimo. Mas a obra que permanecer, este recebe o galardão. Dá para entender o que é esse fogo? Fogo é que eu entendo como símbolo do juízo no dia do tribunal de Cristo. Simplesmente ótimo. Isso. Ok. Agora surge na mesa uma questão que está aí no Brasil sendo questionada. Muitos estão discutindo se existe possibilidade ou não de haver tristeza. Alguns amigos irão participar do programa com contribuições. O Ferreirinha, pastor Ferreirinha, conhecido como Ferreirinha, especialista em grego, ele vai contribuir no programa, e também o professor, pastor Gabriel Oliveira Porto, tem contribuído muito dentro da área da escatologia. Nós, claro, estamos ouvindo muitos amigos nossos discorrendo acerca do assunto. Pastor Ivan, alguns têm a tendência, e não são poucos, de entender que existe ali uma tristeza. Mas esses que acreditam que haverá tristeza no tribunal de Cristo, essa tristeza é passageira? E se ela é passageira, essa tristeza, como podemos enxergá-la? Como efeito da queda? Como que é essa tristeza? Muito bom. Essa é uma outra questão que o texto não é claro. Nós podemos analisar todos os textos que lidam com a questão do tribunal e as reprovas. As reprovas sempre estão associadas às obras, embora as obras foram realizadas pelas pessoas, por nós que estaremos ali. Então, ainda que eu particularmente tenho a tendência de me inclinar para a declaração, a afirmação de que haverá um pesar no momento do tribunal de Cristo quando formos reprovados em algumas obras, essa tristeza eu não a considero como o que nós sentimos hoje. Porque hoje a tristeza nossa, ela é manchada pelo pecado. A grande verdade é que, na maioria das vezes, o nosso entristecer, a nossa tristeza, ela é remorso, né? O que seria tristeza, biblicamente falando, segundo Deus? É quando você sente um pesar por ter ofendido alguém. O remorso é quando você se angustia considerando as consequências por você ter prejudicado alguém. Então, eu não creio que haverá esse tipo de tristeza ali naquele momento. Como que eu entendo esse pesar, essa tristeza? Isso ocorrerá no momento em que Cristo vai olhar para muitos de nós e vai mostrar uma obra que nós realizamos para Ele, que não tinha fundamentação bíblica, madeira, feno, palha, ou tendo fundamentação bíblica, essa obra não foi realizada para a honra, para a glória de Deus, mas para a nossa autopromoção. É o momento em que Cristo vai olhar para muitos cantores, para muitos pregadores, pastores, e vai dizer: você pregou realmente aqui, entretanto, a sua motivação, a sua intenção não fosse que eu viesse a ser glorificado. Você usou isso apenas como um meio de obter lucros, e aqui, neste momento, você apenas o fez para projetar a sua imagem. Então, esse é o momento em que a pessoa vai ser confrontada por Cristo ali. Então, eu digo, qual sentimento será manifesto neste momento? Daqueles que não recebem o galardão. Exatamente. No momento em que você for confrontado com Cristo ali, e Cristo vai apresentar, porque a análise ali das obras no tribunal de Cristo, na prática é exatamente isso.
Jesus vai jogar ali o que você fez para ele. Outro detalhe que é muito importante destacar, que não são pecados que serão analisados ali. Os nossos pecados já foram resolvidos na cruz do Calvário. Não vai ter telão, Não, cine pecado. igual eu já vi até uma pregação, né, que diz que vai abrir um telão e aí todas as práticas que você cometeu de pecado. Não, isso aí não. Isso não existe. Ali serão analisadas as obras que realizamos para Cristo, no intuito de edificar a igreja. Então, nesse momento em que nós formos reprovados, que Cristo mostrar as motivações que não foram legítimas, e nós vermos ali que o nosso galardão vai ser como que madeira, palha e feno, ou seja, a nossa obra vai se queimar e nós não vamos receber recompensa, eu tenho dificuldade de aceitar que neste momento nós vamos ficar alegres, felizes. Ainda que venhamos ter uma mente de Cristo plena e perfeita, Jesus me confrontando, mostrando, olha, isso aqui eu não vou te dar recompensa por conta disso, disso e disso. Ora, nós continuaremos tendo sentimentos. A glorificação de corpo, ela não vai anular parte da nossa natureza, que envolve sentimentos. Haverá um aperfeiçoamento da nossa natureza humana, que envolve vontade, intelecto, sentimentos, emoções. Ora, se no momento da aprovação nós vamos nos alegrar, naturalmente, quem dirá o que vamos sentir no momento da reprova? Entretanto, esse pesar, eu não entendo ele pelo fato de perder em si a recompensa, porque seria um remorso. E isso poderia se estender por toda a eternidade. Esse pesar será uma tristeza por não termos glorificado a Cristo à altura que ele é digno. Não ter feito aquilo que deveria. Exatamente, por termos feito, mas feito para nós e não para ele. Diante da santidade de Cristo, naquele momento, ainda que o texto não diga, temos que ser bem claros, isso é uma inferência, mas eu penso ser uma inferência plausível. Eu acho impossível o crente não sentir uma reação um pouco desconfortável e de um pesar por conta de que não agradou Cristo o quanto Cristo merecia naquela obra específica. Entretanto, eu também entendo que o tribunal de Cristo, que vai caracterizar ele, é a recompensa em si. Então, será um momento de alegria. E é isso que, na verdade, vai durar por toda a eternidade. A alegria e satisfação pelas obras que realizamos para Cristo, para a honra e glória dele. Obviamente que tem questões, né, que são levantadas em relação a essa tristeza, né? Começando pelo fato de que o texto não faz menção disso. E eu pontuei essa questão de que a glorificação de corpo não anulará a nossa natureza humana, então nós teremos sentimentos, e é possível, sim, ter essa manifestação de sentimento de pesar ali, por conta de Cristo estar diante de nós, não termos agradado a Ele da maneira que deveríamos ter agradado. Uma outra questão que temos que deixar claro é que a tristeza ou sofrimento, ele não está atrelado necessariamente à nossa natureza pecaminosa. Nós vamos ter textos e diversos que apontam um Deus que se entristece, como Gênesis capítulo 6, e não é uma mera linguagem antropopática. E ainda que fosse, o que é essa linguagem antropopática, isto é, atribuir sentimentos humanos a Deus? O que o escritor bíblico quis dizer com isso? Nós temos o próprio Cristo, no seu ministério terreno, na sua encarnação, que por diversos momentos se entristeceu. E ele não tinha natureza pecaminosa. Tudo bem, não estava em um corpo glorificado ainda, mas ali estava o Deus homem, pleno Deus e pleno homem. E sem natureza pecaminosa, Cristo teve esse sentimento por diversas vezes. Então, considerando esses detalhes, é que eu penso que no tribunal de Cristo é possível, sim, que haja essa manifestação, até mesmo porque o texto bíblico não diz o contrário. Então, talvez poderíamos ficar ali apáticos, isso é, sem manifestar nenhum sentimento na reprova. Você se alegra no momento da recompensa
e no momento da reprova eu vou me alegrar por não ter honrado Cristo. Eu estou em um corpo glorificado com a mente de Cristo, então agora eu vou me alegrar por não ter honrado a Cristo à altura que ele é digno. Eu não vejo sentido nisso. Então, por esse motivo, considerando que o próprio Deus, o próprio Espírito Santo se entristece, o pesar, o entristecer, faz parte da natureza divina. Aliás, se nós estudarmos qualquer obra de teologia sistemática, quando vamos estudar teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, nós vamos ver que a tristeza ela se encaixa ali naquele tópico que vai lidar com a personalidade de Deus. Deus é uma pessoa, tem vontade, tem intelecto e tem sentimentos. Às vezes é ira, às vezes é amor, de acordo com as circunstâncias. E os textos que falam sobre um período que, de fato, não haverá tristeza em hipótese alguma, na verdade, são os textos que descrevem o estado eterno. É a condição já pós-milênio, pós-julgamento do trono branco, como Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, está descrevendo um novo céu, uma nova terra. Não é o milênio, é a eternidade, como nós comumente denominamos. E é ali que diz, naquele momento não haverá de fato. Por quê? Porque já não haverá mais morte, não haverá pecado. E só para fechar essa fala, durante o milênio também, eu penso que a igreja, em corpo glorificado, reinando com Cristo, nós também manifestaremos esses sentimentos. Porque se hoje o nosso Deus se entristece por conta das oposições a ele, Espírito Santo, durante o milênio isso também ocorrerá, porque as pessoas que habitarão o milênio ainda terão natureza pecaminosa, isto é, as pessoas que entrarão com seus corpos naturais, os sobreviventes da tribulação que estiverem vivos quando Cristo retornar. E por conta disso, ainda que o diabo venha estar preso, literalmente, né, durante o milênio, essas pessoas, eles gerarão filhos que nascerão com natureza carnal e Cristo estará governando, haverá pecado, haverá morte. Então, se Deus hoje se entristece com o pecado e pelo fato de haver morte hoje, o Espírito Santo também se entristecerá durante o reino milenário. E nós vamos estar ali. Então, vão acontecer situações onde Cristo não será honrado. Qual será a minha reação? Eu vou ficar feliz durante o reino milenar, quando ver Cristo sendo desobedecido, nações que se recusarão a servir a Cristo durante o milênio? Tem um texto que diga que eu, como igreja, nós como igrejas, durante o milênio, em corpos glorificados, não sentiremos tristeza diante de situações onde as pessoas vão se opor a Cristo, vão pecar contra Cristo? Tem? Não tem. Entretanto, considerando que hoje o próprio Deus se entristece por conta do pecado da humanidade, e no milênio ainda haverá pecado, e nós vamos estar ali, poxa, será que a glorificação vai fazer algo na nossa natureza que vai nos tornar, ou nos colocar em uma condição que Deus se aborrece, se entristece com o pecado, e nós não vamos mais ter esse sentimento? Perceba, não é em relação ao nosso pecado, é em relação ao pecado externo das pessoas. Então, por esse motivo, é uma análise mais bíblica e teológica, né? Eu não fiz aqui uma análise exegética de textos específicos, embora tenham vários, mas a um primeiro momento eu penso que é totalmente plausível. Entretanto, assim, eu entendo isso como uma questão bem periférica. Ok. Como aquela, haverá bebês ou velhinhos nos céus? A Bíblia não diz. Embora alguém defenda uma ou outra posição. Então, os que defendem a ideia da tristeza, biblicamente, um texto nós não temos. Não. Existe uma construção. Exatamente. Okay. Temos que ser honestos. É uma inferência, mas eu penso ser uma inferência plausível. Mas dentro de um contexto periférico. Quem diz que não vai haver tristeza quando formos reprovados ali, ele tem que, pelo menos, apresentar qual será, então, a reação. O que ele pensa das nossas reações naquele momento. Porque eu creio que todos eles acreditam que naquele momento, diante da recompensa, o sentimento será de alegria. Ok? Tá. E na reprova? Não será tristeza. Então será o quê? Amém. Antes do intervalo, nós temos alguns convidados ilustres. O pastor
Ferreirinha, conhecido como Ferreirinha, na língua grega dispensa comentários, e ele contribuiu com o programa Fora da Caixa. Depois do pastor Ferreirinha, pastor Gabriel Oliveira Porto, um amigo, já esteve conosco aqui no programa Fora da Caixa. O que eles pensam acerca do assunto? Haverá tristeza nos céus ou não haverá tristeza nos céus? No tribunal de Cristo, haverá tristeza ou não haverá? Porque agora parece que alguns estão dizendo que ares e céus são lugares distintos.